Eu gostaria de convidar a você a abrir a sua Bíblia num texto que se encontra no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 5, no versículo de número 21 e no versículo de número 22. A primeira parte de cada um desses versículos. Disse o Senhor Jesus: vocês ouviram o que foi dito aos antigos. No versículo 22, Jesus diz: eu, porém, lhes digo. Isso, repetidamente, o Senhor estará falando até o final deste mesmo capítulo. Ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Jesus inicia todo este falar do ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Ele inicia dizendo: eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la, não revogá-la. Jesus não está aqui revogando de maneira nenhuma a lei. Jesus está aqui cumprindo, e Jesus está aqui, eu diria, completando, ampliando, inclusive, a lei, o espírito da lei de Deus em nossas vidas. Mas eu creio que essas palavras de Jesus poderiam muito bem ser colocadas em nossos dias, porque nós estamos vivendo dias de intensa comunicação. Uma comunicação, muitas vezes, em tempo real. Nós estamos vivendo dias em que tantos têm falado tantas coisas, inclusive em nosso meio. Tem falado algumas coisas, por vezes tão estranhas, que eu posso até ouvir o apóstolo Paulo dizendo: mesmo que um anjo de luz chegue a vocês com um evangelho diferente do que eu apresentei, e mesmo que eu mesmo entregue um evangelho diferente do que apresentei, seja considerado anátema. Recusem isto. Não aceitem este outro evangelho. Muito se fala, então, dos falsos profetas, ou da falsa doutrina, ou mesmo do falso evangelho. Uma das coisas que eu penso sobre uma falsificação é que a falsificação eficiente é aquela que mais é semelhante ao que é verdadeiro. Então, a falsificação de uma obra de arte, a falsificação de cédulas, de moeda, de dinheiro, ela será eficiente tanto quanto ela conseguir ser
o máximo possível semelhante, igual ao original. E não é diferente quanto ao falso evangelho. Ele guarda coisas tão semelhantes, ele parece tanto, mas tanto, que é o verdadeiro evangelho, que são as verdadeiras boas novas, que, como a Bíblia diz, se possível, enganará até os próprios eleitos. De modo que, nesses dias que ouvimos tantas coisas, nesses dias que as pessoas falam tantas coisas, nesses dias que as pessoas divulgam, compartilham, usando uma palavra bem das redes sociais, eles compartilham, e muitas vezes, não por maldade, digo eu, por ignorância, eles trazem veneno para os nossos pratos. Como quando o profeta Eliseu disse na casa dos profetas, na casa dos filhos dos profetas, na escola de profetas, Eliseu disse: saiam e tragam comida, façamos um cozido. E eles fizeram aquele cozido, mas alguém, por ignorância, trouxe aquele cozido, algo venenoso. E graças a Deus, um que não ignorava, um que conhecia, gritou: "Há morte na panela!" Identificou, o que deve ter causado uma preocupação muito grande, eu imagino, em todo o ambiente, a todas as pessoas, me parece que com exceção do profeta. Porque, veja, o profeta mesmo, que era um homem de revelação, o que lhe faltou foi conhecimento, porque ele não identificou, não viu, não percebeu que havia algo venenoso na comida, que alguém acrescentou, que alguém colocou ali. Muitos também em nossos dias gritam: meu Deus, isso é perigoso, meu Deus, isto é mortal, meu Deus, há morte nisto. Isso que está sendo falado, isso que está sendo dito, há morte neste alimento. Mas tudo que fazem, e não aqui querendo julgar a ninguém, é por vezes gritar. Mas glória a Deus por esses que pelo menos nos advertem, que gritam, mas não têm a solução. Quem tinha a solução era o homem de Deus, era o profeta, era Eliseu, que trouxe aquela farinha e colocou no cozido. E ali, sobrenaturalmente, o veneno foi debelado, foi vencido. Ora, se a boa palavra é comparada ao trigo, e o trigo moído, eu poderia falar da palavra esmiuçada, equivale à farinha, numa comparação. E o que nós precisamos é trazer a palavra de Cristo, não a nossa palavra, não a nossa opinião,
não a nossa mentalidade, não a nossa, ainda que possamos até ter indignação, porque há alguns que se indignam tanto que parece que perderam até o controle. Não digo que essas coisas não causem indignação, mas não é isto que irá trazer solução. Vocês ouviram, e eu diria, parafraseando o que Jesus está nos dizendo, vocês estão ouvindo estas coisas. Eu, porém, digo a vocês. Sabe, a Bíblia diz, quando vier o Espírito, Ele vos ensinará tudo o que eu vos tenho dito. Jesus diz, e o Espírito Santo nos ensina. Eu necessito, e creio que você também precise disso, que o Espírito Santo nos ensine o que Jesus diz. E que Jesus, o mestre dos mestres, Jesus, o divino mestre, Jesus, o nosso mestre, que nós queremos ouvir, queremos atender os seus ensinos, as suas palavras. Se vocês ouvirem as minhas palavras, e as minhas palavras permanecerem, nós não podemos perder as palavras que Jesus nos deu. Nós temos que receber essas palavras que Ele mesmo nos diz. Eu, porém, vos digo. Senhor, diga. E eu irei valorizar o que o Senhor está dizendo. E eu irei segurar, eu irei me agarrar, eu irei não permitir que essas palavras caiam. Eu não deixarei essas palavras em algum lugar. Eu não abandonarei a sua palavra, eu estarei guardando a tua palavra, assim como eu tenho que guardar a fé. Como Paulo mesmo disse, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Assim como eu tenho que guardar a fé, eu tenho que, da mesma maneira, guardar para que a palavra de Jesus permaneça em mim. Eu não posso perder as palavras do Mestre. Como Pedro e os demais discípulos disseram a Jesus Cristo, para quem nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Só Jesus tem. Não importa quão bom, maravilhoso, extraordinário pregador possa ser e possamos ouvi-lo, quão profundo seja o mestre nas Escrituras que nos ensina, nenhum de nós, nenhum deles tem o que só Jesus tem. E Pedro falou muito bem, só tu tens as palavras de vida eterna. Palavras essas que nós recebemos e estão confiadas a nós e que nós devemos guardá-las como quem guarda algo tão precioso como as palavras de vida eterna. Será que nós temos consciência
de que as palavras de Jesus têm esse gigantesco valor, ou estamos tratando, e espero que não estejamos fazendo isso, tratando as palavras de Jesus como são boas ideias. Isso é algo sábio. Ou isto é algo bom. Não. Essas são as palavras de vida eterna. Lembre-se que Jesus disse mesmo, até mesmo aos seus opositores, dizendo: vós examinais as Escrituras, porque credes que nela há vida, a vida eterna. Jesus fala isto a eles e Pedro identifica dizendo: essas palavras são tuas. Essas palavras que concedem vida, que são mais do que palavras. São a manifestação mais plena do que é a verdade e do que é a autoridade. São as palavras de Jesus Cristo. São palavras que nós não devemos apenas ouvi-la, mas porque a boca do Senhor diz, nós podemos entender que é por estas palavras que nós vivemos. Porque a Bíblia diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando eu ouço a Jesus, eu estou recebendo vida. Vida. Mais do que o pão que me alimenta, essa palavra, mais que me alimenta, me vivifica. Essa palavra me dá vida e vida eterna. Quando eu creio na própria palavra que é o Senhor Jesus. Que é o Senhor Jesus. Que é Deus. Esta verdade que, como eu sempre tenho dito, que tem nome, e o nome dessa verdade é Jesus, nós precisamos guardar em nós. Há tantas opiniões, há tantas ideias, há tanta coisa humana sendo dita dos púlpitos, sendo falada e ministrada pelas redes sociais, sendo transmitida através de vídeos e de áudios, de diversas formas, que nós precisamos, no meio de tantas coisas que estamos ouvindo, nós precisamos parar e ouvir a Jesus. Se me ouvirdes, diz o Senhor, e me escutardes, comereis do bom e do melhor que essa terra tem. Mas se não me ouvirdes, se não me escutardes, sereis devorados à espada. Por quê? Porque a boca do Senhor disse. Essa é uma proclamação divina. A boca do Senhor disse. Mas também há um outro sentido nesta palavra, que é porque o Senhor o disse. Se eu não ouvir, se eu não atender, uma consequência virá sobre a minha vida. O que deveria gerar vida, o que deveria me possibilitar de comer do bom e do melhor desta terra, trará como consequência, por eu ter ignorado, rejeitado a palavra do Senhor,
trará sobre mim eu mesmo ser devorado pela violência da espada. E que a própria palavra é espada. E que nós percebemos em textos como o do Apocalipse, que fala que este livro traz bênção para aquele que lê. Mas se deturparmos, como as demais escrituras, se deturparmos, se mudarmos, mudar uma vírgula, mudar um tio que seja das sagradas escrituras, venha sobre vocês todas essas maldições, todas as maldições desse livro. É uma coisa impressionante, porque isso é uma consequência de menosprezar, de não dar o valor que deve ser dado à palavra que procede da boca de Deus. É vida ou morte. É alimentar-se ou ser devorado. Sabe, muitas vezes quando eu dou ouvidos a outras palavras e não à palavra de Jesus, eu sou devorado. Eu sou devorado por essas mesmas palavras que me vão comendo, que me vão tomando. Toma o meu ânimo, toma a minha paz, toma a minha vida, a minha saúde. Por quê? Porque eu estou ouvindo e estou dando ouvidos a palavras, a sabedoria que não é a sabedoria que vem lá do alto, mas a de baixo. Não pense que homens não têm sabedoria, têm sabedoria, e eu não estou desprezando nem conhecimento, nem ciência, nem filosofia, nada disto. Eu estou dizendo que essas palavras, por melhor que sejam, não são a palavra de Deus. É interessante que há um personagem na Bíblia que traiu a Davi, que é o Judas do Velho Testamento, que era um homem extremamente sábio. E a sabedoria dele era tão grande, tão grande, tão grande, que é dito a respeito dele que a palavra dele era como a palavra do Senhor. O detalhe é o seguinte: ela era tão sábia, tão sábia, tão sensata, que mais parecia uma revelação. Ela era tão sábia, tão sábia, tão sábia, que ela era comparável à palavra do Senhor. E esse é o problema, este é o perigo. E veja, era um traidor do rei Davi, que se associou a Absalão. E muitas vezes nós estamos dando ouvidos a palavras de homens que são tão sábios, tão preparados, tão carismáticos, tão impressionantes. O que eles falam nos parece que é uma profecia. O que eles falam nos parece que é a verdade das verdades. O que eles falam nos parece que é a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. E isto é um dos maiores perigos. Há homens que são literalmente, e quando falo de homens, estou falando de uma maneira geral, homens e mulheres, que são encantadores. Sabe, eles são encantadores. Você, quando os escuta, você é tomado por um encantamento. Mas no arraial de Israel,
não pode haver encantamento. Nós precisamos vencer esse espírito enganador, que muitas vezes vem da sutileza do jeitinho humano, porque diz que jeitosamente. Não é de qualquer maneira. Jeitosamente, diz a palavra, deturpam a palavra de Deus. Nós ouvimos e parece que é isso. Veja bem, Jesus disse, vocês ouviram o que foi dito aos antigos. Não mate. E ainda quem matar será sujeito a julgamento. Como nós vamos discutir isso? Isso é uma verdade. Mas Jesus diz, eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem chamar de tolo, ou raca, em algumas versões, estará sujeita ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. E então, volte e faça a sua oferta. Jesus ainda acrescenta, entre em acordo sem demora com seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Em verdade lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Esse é um texto impressionante. Jesus, vocês ouviram o que foi dito, mas eu quero dizer a vocês, o espírito da lei, eu quero que vocês entendam verdadeiramente, você não deve odiar, você não deve falar mal, você não deve chamar o seu irmão. Saiba do seguinte, essas coisas são caminho de morte. Lembre-se no Velho Testamento daqueles dois caminhos, daqueles dois montes, o monte da bênção e o monte da maldição. Eis que hoje coloco diante de vós dois caminhos, um caminho de vida e um caminho de morte. Escolhei hoje o caminho, mas Deus acrescenta, escolhei a vida. Escolhei a vida. Não escolha a morte. Aqui nós encontramos várias situações, Jesus falando do adultério, Jesus falando do que eles ouviram sobre o divórcio e sobre a carta de divórcio e sobre o repúdio. Você sabe que aqui está implícita uma ideia de uma injustiça. Jesus vai aumentando e vai mostrando cada vez mais. Diz, vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo que todo o que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Jesus começa a falar sobre a intenção do coração. Diz, não adianta você ficar apenas dizendo, eu não cometo ato se você quer cometer o ato.
Alguém poderia dizer, mas pelo menos não cometer já é algo de bom. Esses são os grandes perigos. Você já deve ter ouvido muitas pessoas falando, o problema não é olhar, o problema é olhar a segunda vez. Deixa-me dizer uma coisa, se você olha a primeira vez com má intenção, já pecou. E nós temos ouvido palavras como essas que está dizendo simplesmente isso, olha, se você olhar a segunda vez é que é pecado. Jesus nunca disse isso, nunca foi falado isso. Jesus disse, se alguém olhar. Então, essas coisas que jeitosamente, como eu estou te falando, não é algo, eu compreendo o que a pessoa quer dizer. Eu posso estar andando e olhar alguma coisa, eu desvio o meu olhar e tudo, mas se eu voltar, eu entendo isso. Eu entendo o que as pessoas querem dizer. Mas essas coisas muitas vezes trazem à nossa vida uma abertura, uma brecha para que escolhamos um caminho de morte. Escolhamos um caminho de morte. Escolhei a vida. Escolhei a vida. Jesus fala a respeito dos juramentos, Jesus fala a respeito da vingança, e Jesus finalmente chega a um ponto tremendo que ele fala a respeito dos inimigos. Amarás ao teu irmão e odiarás o teu inimigo. Isso nos parece tão sensato. Jesus, mas eu, porém, vos digo, ame ao seu inimigo. Ore por ele. Se alguém te ferir a face, oferece a outra. Se demandarem contra ti e te levarem a túnica, deixa levar também a capa. Se te pedirem para andar 1 milha, vai e anda 2. Tudo isso o Senhor disse, você tem que fazer uma escolha hoje. Você ouvirá o que tem sido dito, ou você me ouvirá. Essa é a nossa escolha. A quem eu vou ouvir? A quem eu vou atender? Ouvistes o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Agora depende de mim fazer uma escolha. Escolherei o que tem sido dito. Talvez a tradição me diga. Talvez a religião me fale. Talvez até mesmo o meu modo de pensar me diga. Tantas coisas. Vocês ouviram o que foi dito, mas eu, porém, vos digo. E agora cabe a mim, que estou diante destas 2 coisas que me são ditas. Qual delas eu irei atender? Atenderei a Cristo? Ou atenderei aos outros? Atenderei a Cristo? Ou atenderei a mim mesmo? Ao meu modo de pensar? Atenderei a Cristo? Ou atenderei aos homens? Não, eu quero atender a Cristo. Eu quero dizer como Pedro disse, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Eu, porém, vos digo. E eu digo a Jesus, diga, Senhor, ou fala, porque o teu servo te ouve. Senhor Jesus, nós entregamos esta
palavra ao Senhor. E te pedimos que o Senhor nos abençoe. Te pedimos perdão como igreja e como indivíduos. Te pedimos perdão, ó Pai, porque tantas vezes temos equivocadamente dito isso é palavra do Senhor. Porque nos parece que é a palavra do Senhor, mas que não é. Jeitosamente foi deturpada. Nós te pedimos perdão, Senhor, e perdão pelo que tem sido dito, perdão pelo que tem sido ouvido, perdão por todas essas coisas, perdão pelos que saem do nosso meio, mas nunca foram dos nossos. Perdão, Senhor, pelos lobos em pele de ovelhas. Perdão, Senhor, pelos falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores, pelo falso ensino, pela falsa doutrina. Perdoa-nos, ó Senhor, por ouvirmos a homens e não a Deus. Oh, Deus, ajuda-nos a preservarmos a Tua palavra, a guardarmos, a abraçarmos a Tua palavra, a termos essa palavra como um tesouro protegido em nossas vidas. Não escondida, mas protegida, guardada e, acima de tudo, valorizada. Que nós venhamos a dar valor às Tuas palavras. No nome de Jesus Cristo. Agora, Senhor, leva-nos em